O transporte no Brasil, até o final do século XIX, prescindia apenas da navegação e da força de tração animal. Mercadorias e pessoas viajavam dias para percorrer pequenas distâncias. A tração ferroviária no Brasil teve início ainda no período imperial, quando Dom Pedro II inaugurou a primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, em 1854, com a modesta locomotiva batizada com o nome de Baronesa. Em 1872, é criada a Estrada de Ferro Oeste de Minas, vindo a ser a primeira ferrovia brasileira de pequeno porte. Inclusive, suas locomotivas Baldwin em atividade até os dias atuais, ligando a vizinha Tiradentes em viagens turísticas. A partir do século XX, um expressivo número de ferrovias avançam do litoral para o interior do país, impulsionando a economia exportadora. Dentre elas, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, iniciada em 1904, cujo traçado original ligaria o Porto de Vitória, no Espírito Santo, à cidade de Diamantina, no centro do estado de Minas Gerais. A Odisseia da Vitória-Minas, iniciativa de empresários mineiros e capixabas em 1909, com mais de 300 quilômetros de linha construída, altera seu curso, seguindo então para a cidade de Itabira, onde descobrira uma colossal mina de minério de ferro. O desenvolvimento de sua logística tornou-se um dos mais ricos exemplos da evolução do parque de tração ferroviária do país. Das locomotivas a vapor, conhecida como Maria Fumaça, as possantes diesel-elétricas, a evolução do parque de tração da Estrada de Ferro Vitória-Minas, pode-se dizer, é um reflexo da evolução da tração ferroviária em nível mundial. Os primeiros trens. O assentamento dos primeiros trilhos da Vitória-Minas contou com duas pequenas locomotivas a vapor, fabricadas na Alemanha. Estas, do tipo Mogul, desembarcaram no porto em 1903, junto a 12 vagões pranchas, um fechado e um de passageiro. Nos primeiros 50 quilômetros de linha construído, a Vitória-Minas adquire outra locomotiva do tipo Mogul, fabricada na Bélgica. Em 1906, já com 100 quilômetros de linha construída, a frota era formada por 2 trens mistos, passageiro e carga, e um trem na construção e conservação da linha. Já avançando sobre o Rio Doce, a ferrovia amplia sua frota, adquirindo novas locomotivas do tipo Mogul e outras 2 Ten-Wheel, fabricadas nos Estados Unidos pela Baldwin. Com o avanço da ferrovia sobre uma região até então tomada pela Mata Atlântica, inicia-se o processo de imigração à margem da linha e a respectiva ocupação do Vale do Rio Doce, refletindo na receita ferroviária com o transporte de madeira, produtos agrícolas e novos passageiros. A Vitória-Minas, entre 1910 e 1913, adquire mais 9 locomotivas do tipo Ten-Wheel e 2 do tipo Mallet, sendo todas fabricadas nos Estados Unidos pela Baldwin. Em 1920, os trilhos deixam as margens do Rio Doce e seguem margeando o sinuoso Rio Piracicaba. Neste período, com 20 locomotivas em circulação, a Vitória-Minas
constrói em Figueira do Rio Doce, atual Governador Valadares, o terceiro depósito de locomotivas. Em 1921, a ferrovia teve lucro pela primeira vez, influenciado pela nascente economia do Vale do Rio Doce e o crescimento do transporte de passageiros. Neste período, a empresa adquire mais 13 locomotivas Ten-Wheel, sendo 2 tipo Pacific, para atender trens de passageiros. 3 décadas depois, a logística da ferrovia contava com 11 locomotivas para trens de cargas e passageiros, 5 para manobras, 5 para transporte de lenha e 6 para construção e manutenção da linha. Finalmente, em 1932, os 562 quilômetros de ferrovia são concluídos em Nova Era. Ao longo da estrada de ferro, 43 estações foram construídas. A estrada de ferro comemora a conclusão de sua linha com 36 locomotivas a vapor, 280 vagões, 37 carros de passageiros, 8 autos de linha e 5 guindastes. Apesar do projeto ter como premissa levar os trilhos até Itabira, o trecho ferroviário até as minas de minério veio a ser inaugurado em 1943. Até então, o minério era transportado em caminhões até Nova Era, onde era embarcado nos trens que seguiam para Vitória. Em 1940, o primeiro trem carregado de minério parte da estação de desembargador Drummond, em Nova Era, com destino aos Estados Unidos. Neste período, a Vitória Minas renumera todas as suas locomotivas, criando grupos de acordo com suas capacidades de cargas. Como parte dos chamados Acordos de Washington, assinados entre Brasil, Inglaterra e Estados Unidos em 1942, é criado a estatal Companhia Vale do Rio Doce, incorporando a estrada de ferro Vitória Minas e as minas em Itabira, até então pertencente a Itabira Iron. Em estado quase que obsoleto, a ferrovia passa por profunda remodelação, inclusive em suas pontes, preparando sua infraestrutura para o eminente aumento de cargas. 350 vagões e 27 novas locomotivas Mikado foram adquiridas da Baldwin, nos Estados Unidos. Um trem de minério levava cerca de 70 horas, a uma velocidade média de 16 km por hora de Itabira a Vitória. A era diesel. No final da década de 1940, com os melhoramentos da linha tronco, o investimento em locomotivas diesel entra na pauta da ferrovia. A era diesel floresce em todo o mundo. A Companhia Vale do Rio Doce adquire então 2 locomotivas diesel Whitecomb. Ao celebrar o 50º da Vitória Minas, em 1954, a Companhia Vale do Rio Doce comemorou a conclusão da remodelação da ferrovia e a entrada em circulação das novas locomotivas diesel General Motors, modelo B12 de 1125 HP, iniciando então a tração diesel nos trens de minério.
Estas chamavam a atenção de todos quando passavam pela robustez e beleza. Outra mudança ocorreu nos trens de passageiros, cujos carros de madeira foram substituídos por carros de aço. Devido à falta de recurso para a aquisição de novas locomotivas diesel, a Companhia Vale do Rio Doce aluga 10 locomotivas a vapor, modelo Gelsa de fabricação francesa, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Com investimentos em locomotivas diesel, as locomotivas a vapor, pouco a pouco, eram destinadas à linha da morte, onde eram demolidas e vendidas como sucatas. Os maquinistas das então locomotivas a vapor eram transferidos para as diesel. No final da década de 1950, a Via Permanente recebe novos investimentos e a Companhia Vale do Rio Doce adquire uma série de locomotivas diesel, modelo G12, com 1.310 HP. Estas, consideradas revolucionárias, traziam em seu nariz o desenho de uma águia, desenvolvido pelo fabricante. Com mais de 40 G12 em operação, as locomotivas B12 passaram a tracionar os trens de passageiros. Avançando na evolução do parque de tração, a Vale do Rio Doce adquire novas locomotivas da GM, modelo G16U, semelhantes às G12, porém mais longas e mais possantes. Elas também traziam o desenho da águia em seu nariz, fixando então a pintura padrão da Vitória Minas. Na década de 1960, a ferrovia executa uma das mais importantes obras após sua abertura, a variante de Sá Carvalho, que viabilizou o aumento dos trens de minério e, concomitantemente, o aumento das exportações. A nova variante, inaugurada por um comboio tracionado por 5 locomotivas G16, arrastando mais de 150 vagões de minério, foi noticiada pela imprensa nacional. Outra grande obra passa a fazer parte dos planos futuro da ferrovia, a sua duplicação total entre Vitória a Itabira. A duplicação, iniciada na década de 1970, representaria uma virada de página na história da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Antes, porém, nos anos 1960, na iminência de ampliar a capacidade de transporte, a Vale do Rio Doce adquire as possantes locomotivas diesel hidráulica Krauss-Maffei, da Alemanha, para o transporte de minério. Apesar de sua força, sua tecnologia era obsoleta, condenando-as em pouco tempo ao irreversível sucateamento. Com o fracasso das Krauss-Maffei, a Vale do Rio Doce, na década de 1970, adquire as modernas locomotivas DDM-45 da General Motors e investiu em outros modelos menores, como as GT de 1.600 HP, intermediárias entre as grandes e pequenas, atenderiam ao corredor de transporte Centro-Leste. Na década de 1990, integram a logística da Vitória Minas as novas locomotivas modelo Dash 9 com 4.000 HP da General Electric. Estas se tornam a coluna vertebral da logística ferroviária nos anos seguintes. Em 2007, a Companhia Vale do Rio Doce passa a se chamar Vale, implantando uma nova pintura em todas as suas locomotivas. Atualmente, as locomotivas Dash tracionam quase todos os trens. Minério, cargas, produtos siderúrgicos e passageiros. A história da Estrada de Ferro Vitória-Minas é mais que uma narrativa do processo evolutivo das laboriosas locomotivas. É a própria evolução ferroviária sob a dinâmica da revolução de seus equipamentos. Por ela trafegaram as ancestrais Maria Fumaça, as modernas diesel hidráulicas
e as atuais dieselétricas, levando e trazendo cargas e pessoas que carregam em suas bagagens à espera de um sorriso na próxima estação.